O conselheiro Walter certamente tem toda a liberdade de se pronunciar antes do decano, até às vezes para nortear de forma sempre consistente, como ele sempre faz, seu ponto de vista, sua convicção. Eu só para tirar uma dúvida, conselheiro Domingos Neto, nessa pauta está incluso também as consultas de Lucas de Sorriso, porque eu não vi explicitada daqui. Acredito, Aí, conselheiro, dependendo do Cássia. julgamento, elas poderão ser arquivadas. Ah, sim, entendi. Não estão inclusas, mas dependendo do julgamento, elas também serão influenciadas em relação ao julgamento. Entendi. Bom, eu tenho claramente esse conhecimento da posição do conselheiro Walter de muitos anos em relação à até uma certa ojeriza a essa questão de, de você determinar percentuais de gasto em determinadas áreas, limites constitucionais, né? Educação, saúde e tantos outros, porque ele sempre também justificou, não é gratuito. Ele acha que isso pode ser feito no orçamento, dependendo do município, quer dizer, e do estado e do país. Não é que ele é contra o investimento, ele acha que não tem que ter o limite, e agora Vossa Excelência vai conviver com isso. O presidente certamente vai debater isso conosco, porque o limite de 25% da educação tem muitos municípios que não conseguiram alcançar. Por quê? Porque não teve aula, não teve gasto, a não ser do pessoal e outras coisas, não houve como gastar. E o sujeito não chegou aos 25, então teria que gastar de forma obrigatória, de forma com desperdício, obrigar a chegar aos 25. Então, nós seremos obrigados, mais uma vez, a discutir isso, essa questão de bom senso, né? É só uma ressalva. Então, eu também acho que o Tribunal de Contas, o sistema de controle externo do Brasil, tem que ter muita consciência do fato de que nós não temos que estar interferindo na gestão diretamente. E muito menos escolher políticas públicas que nós não temos autoridade para isso, é só quem tem mandato. Então, assim, quanto menos intervir nas decisões de ordem de gestão administrativa e de políticas públicas, eu acho mais salutar, mais adequado para o sistema de controle. Não só o controle externo dos tribunais, como o próprio Ministério Público, que às vezes promotores jovens, entusiasmados, querem definir políticas públicas sem terem a legitimidade para isso. Então, eu faço esse registro. No que se refere à Lei 173, que limita esse gasto de pessoal nos anos 2020, 2021, eu também acho perfeitamente lógico e necessário que o governo federal, que está repassando os recursos, tivesse essa preocupação desses recursos não serem usados para pagar salários, para pagar outras coisas que não fossem o específico que foram encaminhados, que foi para a questão da saúde da pandemia, dessa horrorosa pandemia do Covid. Também concordo, né? Mas, no meu entendimento, e aí discordando um pouco da proposta, mas ao final quero dizer que não tenho interesse em criar uma desarmonia sobre essa decisão, mas eu quero fazer aqui uma ressalva. No meu entendimento, o RGA não é aumento salarial. Como o próprio verbete, eu quero ler de novo para consolidar esse meu entendimento. O RGA é uma reposição inflacionária. Então, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu lá em março de que a Lei 173 é constitucional, no meu entendimento, ela não se referiu à questão do RGA,
ela se referiu à lei, no conjunto da lei, e também no que se diz respeito à proibição de aumentos salariais. Porque esse é o entendimento que tenho. O EGA não inclui nisso aí, porque não é aumento salarial, na minha concepção. Aliás, o conselheiro Luiz Carlos aprovou esses dias uma consulta onde nós autorizamos os aumentos referentes à evolução no plano de cargos e salários lá, que também não é aumento, é o tal do crescimento vegetativo que todo mundo se refere. Então, eu quero dar um exemplo prático aqui. Tem uma consulta de Sorriso. Essa eu conheço a situação. Até porque nós votamos hoje, o conselheiro Novelli votou hoje, as contas de Sorriso. Né? As contas de Sorriso, votadas hoje em 2019, ele gasta com o pessoal 45%. 45%. Do executivo no limite de 49%. Então, não chegou nem ao limite prudencial. No total do gasto de pessoal das contas de Sorriso, agora votada de 2019, chega a 47,2%, abaixo dos 60% que delimita a questão do gasto pessoal. A informação que nós tivemos dos vereadores que estiveram aqui reunidos com o presidente, comigo e com mais, não me lembro, tinha mais alguém de conselheiros, eles disseram que o município tem 96 milhões em caixa, uma liquidez de 96 milhões sem uma definição de gasto. Vamos dizer, está, entre aspas, sobrando recursos. Eu até, na época dessa audiência, me referi ao seguinte, mas as UTIs de Sorriso estão adequadas à pandemia? Tem UTI suficiente? Todo o trabalho contra a pandemia na saúde está sendo feito de forma adequada? Não faltam recursos para a pandemia? E todos disseram, foram unânimes, que está tudo ok. Então, nesse ponto, eu tenho uma visão de que o gestor tem a liberdade de tomar essa decisão. Se tem dinheiro, se tem recursos financeiros, se tem recursos orçamentários, se tem disponibilidade na questão da gestão, da administração, ele tem o direito de fazê-lo. E eu quero dizer que, pelo que eu leio aqui, no caso de Sorriso, não sei os outros casos, mas no caso de Sorriso, nós estamos autorizando a pagar. Eu quero até que o conselheiro Walter, o conselheiro Domingos, me corrija se eu estiver errado, porque o que nós estamos... E eu quero dizer que vou acompanhar o plenário, viu? Não quero divergir, não, apesar de estar registrando a minha posição, mas eu quero que isso fique harmonizado, apesar de fazer questão de fazer o meu registro. Mas o que eu entendo aqui, que foi aprovado, que está proposto para ser aprovado, é dizer o seguinte: o artigo 8º da Lei 173 inclui a proibição à concessão de revisão geral anual, mas excepciona a recomposição de perdas inflacionárias. Para mim, isso é o RGA, inclusive de forma retroativa, desde que autorizado em lei específica anterior ao início da vigência da norma, que é maio de 2020. Ainda que aplicada durante o período vedado, que é até o final do ano, agora de 2021. E também, no item B, a revisão geral determinada com base em sentença judicial transitada em julgado, que não é o caso. Mas veja bem, eu considero que lá em Sorriso, estou me dirigindo a Sorriso, que eu tenho mais informação. Tem uma lei anterior. Eu considero que lá em Sorriso tem um orçamento que cabe o pagamento da RGA. E tendo a lei anterior, eles estão autorizados a pagar. Nós estamos aqui autorizando. Se eu estiver errado, eu quero que o conselheiro voto e o relator me corrijam. E aqui no item 2, também está dizendo o seguinte: uma possível concessão excepcional de revisão geral anual, ou seja, o RGA, não está explícita na exceção disposta do inciso 8º do artigo 8º da Lei Complementar 173. Eu concordo que não está explícita, mas também não está vedada, porque ele fala em aumento, na minha concepção. Eu volto a dizer, RGA não é aumento. Então, não está explícita, portanto,
não obriga, mas também não está proibindo o RGA. E 3, a possibilidade de concessão de revisão geral anual, que é o RGA, com base em determinação legal anterior ao início da vigência da Lei Complementar 173, deve atender à programação orçamentária, que eu considero que tenha no orçamento, e a capacidade financeira da administração, que eu considero que tenha, e aos limites da despesa com o pessoal, que eu acabo de ver aqui que tem. Então, assim, é óbvio que, na minha concepção, essa aprovação permite alguns municípios pagarem o RGA. É evidente que, se tem um município que não tem nenhuma lei, que não tem no orçamento, e que, além disso, está com os limites de gasto pessoal estourados, é evidente que é impossível esse município discutir a possibilidade de pagar RGA. Alguém até veio me questionar, mas olha, se vocês autorizam pagar, e os que não podem pagar? Essa é a realidade da vida. Eu não posso comprar uma Cayenne Porsche, que eu adoro, eu tenho uma maior paixão por uma Cayenne Porsche. O que eu vou fazer? Vou comprar o carro que posso comprar. Enfim, então eu só quero dizer que eu vou acompanhar o voto, o conselheiro Domingos, mas eu, além dos registros que fiz aqui, eu estou entendendo que nós estamos autorizando alguns municípios que se enquadrarem nesse verbete que nós estamos aprovando, podem pagar o RGA. Se eu estiver errado, me corrija neste momento.